Comunidade pode se sentar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos seres humanos as suas transgressões, e em sua palavra ele reconcilia. Com esta palavra de Paulo aos Coríntios, quero saudar a comunidade, também quem vai nos assistir aí durante a semana. E queremos partilhar a palavra do Evangelho para o segundo domingo de Pentecostes. O tempo de Pentecostes é o tempo que Deus envia o auxiliador, e que a gente possa perceber o quanto esse auxiliador também pode nos iluminar, nos apoiar neste tempo que nós vivemos. Iniciamos louvando a Deus com o hino Vem Espírito Santo, não, vem Espírito Divino, vem Espírito Divino. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Para quem tem condições de saúde, eu convido para se colocar em pé. Nós queremos iniciar esse momento de celebração de culto a Deus, em nome desse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quando nós olhamos para a palavra de Deus como um espelho, nós percebemos assim também nossas falhas, e por isso queremos chegar diante dele com nossa humilde confissão. Oremos. Misericordioso Deus, confessamos que nem sempre teu Espírito Santo tem espaço em nossos corações. Confessamos também que em determinadas áreas da nossa vida, a presença do teu Santo Espírito não é bem-vinda. Por isso, com humildade, nós chegamos diante de ti e pedimos perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Por isso, como ministro ordenado da igreja, por mandamento de Jesus Cristo, anuncio a todos que sinceramente se colocaram diante de Deus o perdão dos pecados, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Clamemos pelas dores do mundo, pelas pessoas que sofrem as consequências de uma organização social que não prevalece esse Espírito de Deus, onde a vantagem de um dos seus filhos prejudica a vida de outros, pelas pessoas que sofrem o luto, pelas pessoas que sofrem o medo e pelas pessoas que sofrem a falta de assistência à sua saúde. Clamamos a Deus. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Mesmo assim, temos muitos motivos para glorificar a Deus. Glorificamos a Deus porque Ele cuida de nós, estamos aqui com saúde, mas também porque Ele envia esse Espírito Consolador para nos confortar e nos orientar. Por isso o glorificamos. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Oremos pedindo que Ele nos oriente nesta manhã. Bondoso Deus, Criador da vida, capacita-nos com esse Teu Espírito para vivermos segundo a Tua vontade, tornando-nos mãe, irmãos, irmãs de Jesus, e assim como já tem feito em muitas vezes no passado, podes fazer também no presente. Liberta-nos do mal, cura nosso ser, dá-nos olhos para ver a aflição que existe ao nosso redor, ouvidos para ouvir os lamentos, e assim como Tu o fazes, concede-nos o Teu Espírito para que possamos agir segundo a Tua vontade e podemos ter compaixão e cuidado com quem está ao nosso redor. Por Jesus Cristo. Amém. A comunidade pode se sentar. Queremos aclamar o Evangelho com um aleluia e ouvi-lo mesmo sentados. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, no capítulo 3, depois do versículo 20, também quer desafiar nossa reflexão neste segundo domingo de Pentecostes. E a partir do versículo 20 nós ouvimos o seguinte: quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu que dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de comparações. E ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupo e que luta entre si certamente será destruído. Se uma família se divide
e as pessoas que fazem parte dela começarem a lutar entre si, será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupo e esses grupos lutarem entre si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem primeiro conseguir amarrá-lo. Somente assim as pessoas poderão levar o que têm em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem e as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Em seguida, a mãe, os irmãos de Jesus chegaram e ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado em volta dele e algumas pessoas disseram: escute, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora e procuram o Senhor. E Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta e disse: vejam, aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Fiel essa palavra e digna de inteira aceitação. Amém. Vamos nos preparar para um momento de reflexão, ouvindo duas estrofes de uma canção do nosso hinário, Espírito, Verdade. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente o santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor, Consolador querido, por Cristo Salvador. Nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, por ti nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor. Assim, sentado como estamos, quero convidar para uma pequena palavra de oração. Tua palavra é lâmpada para guiar meus passos, que essa luz possa iluminar também nosso caminho, que o teu Espírito possa nos orientar neste momento em que vivemos. Por Jesus Cristo, amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quando ouvi pela primeira vez essa palavra bíblica, fiquei pensando de como esse Espírito pode ainda nos iluminar e de qual o significado dele. Como nós podemos identificar também sua presença e sua ação como cristãos hoje. E começo com uma historinha, uma fábula que normalmente são contadas para as crianças, e essa fábula nos dá alguns elementos para conseguir tentar ouvir a ação desse Espírito hoje. E conta que uma família de ratinhos estava lá, vivendo lá no seu esconderijo, na sua toca. Então um dos filhotes, quando tomou o tamanho, resolveu sair para fora. E dali um tempo ele voltou apavorado, correndo para dentro da toca, e a mãe vai perguntar o que aconteceu. Ele disse: olha, eu encontrei 2 animais lá fora, um monstro enorme que tinha um pedaço de carne pendurado debaixo do queixo e um lá de cima, e de repente algo do corpo dele bateu nos lados e ele deu um grito horrível, aquele monstro. Bem na hora que eu estava indo conversar com outro bicho muito mimoso, um pelo macio, o rabo fazia umas ondas assim. Quando eu cheguei perto para conversar com ele, esse monstro me assustou e eu vim correndo para dentro da nossa casa. E aí a mãe foi explicar para o seu filhinho, dizendo: esse que você pensa que é um monstro grandioso, é uma ave, ela é inofensiva, ela até corre de você. Mas aquele que você achou mimoso, pelinho macio, se você tivesse ficado 1 segundo a mais, ele já teria te devorado. E quem de fato te salvou foi ali o susto daquele que você achou que era monstro. A moral da fábula é de que a gente não pode se assustar com as aparências. O Espírito Santo, em muitos momentos da humanidade, sempre algumas pessoas ou talvez mal interpretaram. Se a gente ouve o texto, é ele que quer nos conduzir. Mas às vezes tem algumas pessoas que parece que é elas que mandam no Espírito Santo, porque elas têm o poder. O Lutero era meio sarcástico, então os paramentos nossos agora não tem esse desenho, mas alguns têm o desenho de uma pomba virada para baixo. E aí ele dizia que alguns parece que engoliram o Espírito Santo com pena e tudo, mas de uma forma como quem está caçoando quase. Hoje nós temos também pessoas que expressam isso pela sua veemência, pelo seu discurso, parece que eles estão tentando mandar no Espírito Santo. E esse Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele está em nossa vida, no meio de nós desde o batismo, e por isso nós podemos talvez ter pouco conhecimento, porque a gente fala mais de Deus, fala mais de Jesus Cristo, e às vezes se preocupa um pouco a menos com isso. No diálogo desse texto de Jesus com seus opositores, o Espírito Santo ocupa um lugar central. E ele se opõe a tudo aquilo que destrói a vida. E se opõe, então, ao chefe dos demônios, a Belzebu, a quem atribuíam que obedecia a ele. E aí ele, por comparação, faz essa explanação dizendo: olha, como é que ele vai expulsar a si mesmo? Como é que vai destruir o seu próprio reino?
na missão de divulgação do Evangelho, os discípulos eles não estão só. Eles recebem justamente esse auxiliador que vai ajudar a lembrar dos ensinamentos do Mestre e aos ataques da oposição a esse reino de Deus. E a gente vai descobrindo que o projeto desse reino é cuidar das pessoas, é ser solidário com as pessoas em toda a caminhada de Jesus. Hoje, em nossa realidade, o papel do Espírito Santo é a mesma coisa. E tem uma frase, um texto de João, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi a cada um de vocês, para que vocês deem muitos frutos, e esses frutos não se estragam. Essa frase continua muito atual e continua para nós hoje. Nenhum de nós vai, agora em agosto, podar as uvas para não colher nenhum cacho. A gente tem uma intenção com isso. E quando Deus nos escolhe, Ele tem uma intenção de agir também nesse mundo. E é esse Espírito que nos torna capaz também de aceitar esse desafio dos discípulos. A pergunta é se nós estamos dispostos a expulsar do nosso meio tudo aquilo que prejudica a vida dos outros, que prejudica a vida desse jardim que Deus nos colocou para viver. A palavra de João, no versículo 16 do capítulo 15, fui eu que escolhi vocês para que deem frutos. As nossas atitudes como cristãos revelam os frutos desse Espírito Santo de Deus. E elas nos tornam capazes, ou elas que nos fazem perceber se fazemos parte dessa família de Jesus Cristo, se somos mães, se somos irmãs, se somos irmãos de Jesus Cristo e herdeiros daquilo que Deus oferece ao próprio Filho Jesus Cristo. Amém. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente, pois nós estamos unidos em Cristo Jesus. Amém. Sempre que ouvimos o Evangelho, nós também respondemos com a nossa profissão de fé, dizemos que nós acreditamos nesse Trino Deus e nesse seu Evangelho. Por isso que eu convido a comunidade para se colocar de pé e de forma bem baixinha a gente possa confessar a fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A comunidade pode sentar. Nós queremos preparar um momento de oração de intercessão com mais 2 estrofes. Anuncio aqui o destino da oferta, mas que queremos fazer como de costume no final, para não precisar passar o cestinho das nossas mãos. Nesse final de semana, a oferta é sinodal para o Fundo Sinodal de Missão. Trabalhos com os casais reencontristas. Que Deus abençoe as dádivas e os doadores. Os tolos e os descrentes
estão a se ufanar. As armas eficientes do céu tu vens nos dar. Concede-nos firmeza, paciência, fé e poder. Dente toda fraqueza e timidez vencer. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé. Ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Assim, sentados mesmos, queremos ter uma palavra de oração, como aconchegados no colo de Deus. Queremos também colocar diante de Deus as nossas angústias e aquelas que não são expressas aqui, colocamos também nas palavras do Pai Nosso. Oremos. Deus Todo-Poderoso, intercedemos pela paz no mundo, pela paz e saúde também em nosso país, em nossa nação. Intercedemos, Senhor, pelo povo e autoridades constituídas, na busca de uma atitude ética em nossa realidade humana, orientada por esse Teu Espírito Santo. Intercedemos, Senhor, por cada um e cada uma de nós que diariamente se encontra diante da possibilidade de escolher entre o bem e o mal, para que cada um possa ser guiado pelo Teu Espírito. Colocamos em Tuas mãos a Tua Igreja, e assim colocamos todas as instituições cristãs, entre elas a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ECLB, para ser instrumento na construção e na proteção da vida. Intercedemos pelas pessoas enfermas que conhecemos dentro da comunidade e também fora dela. Colocamos em Tuas mãos as famílias enlutadas. E tudo mais que nós não expressamos em voz alta neste momento de oração, colocamos em Tuas mãos na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nos preparamos para nos colocar sob a bênção de Deus com a última estrofe dessa canção. Espírito derrama a força divina, acende-nos a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos o mundo Teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Convido a comunidade assim a se colocar em pé
e partilhar essa bênção da qual a gente sempre se coloca na comunidade. Na verdade, nós carregamos essa bênção para dentro do mundo que nós vivemos. E para isso eu peço que abrimos as mãos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Ide na paz e servi ao Senhor. Dizemos juntos, demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de teu olhar, dá-nos teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos